Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos a este grupo aqui virtual, na Casa do Caminho. Porém, ela se encontra no universo, no mundo. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo com a nossa querida Marisa. Marisa, bem-vinda! Obrigada, Zélia. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Mário Saraiva em Portugal, Marinete, Ernest, Clarice, gostoso ter você aqui. Clarice, a gente está sempre com ela nos estudos, a Leide também e seu Odilson também. Gostaram da live do Lucas? Demais, né? Muito bom. E ele não enviou, gente, ele não me enviou ainda os slides, eu me comuniquei porque eu me comuniquei para ele pedindo para depois passar e enviar para vocês. Assim que ele me enviar, Sim. eu coloco lá no grupo, tá? Aí, Marizinha pode ir também compartilhando, viu, Marizinha? Claro, tá bom. Então, vamos lá. Lucas é um querido, né? Realmente, eu sou suspeita para falar. É um amorzinho. Deixa eu ver o que é o Espiritismo. Mário, não vai fugir não, hein, Mário? Está aparecendo aí? Eu acho que, assim, uma das coisas que estou cada vez mais aprendendo é que estudar o Espiritismo é alegria, porque cada vez que estamos estudando, nos conhecendo, é bom também estar participando, fazendo parte dessa energia da alegria. Eu penso assim, um sorriso, porque ficar sempre no estudo ali, todo mundo ali, naquela coisa muito... O fato de estarmos sorrindo não significa que não sejamos sérias, não é isso, Marisa? Exatamente. Me diz uma coisa, está aparecendo aí para vocês? Tá? Ah, tá bom. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. 17. De saber como está aparecendo a imagem para vocês. Em que local? Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Marinete. Mário, onde está a imagem? Para mim está a tela cheia. Não. A imagem, que eu estou dizendo vocês. Não, eu não vejo ninguém, eu só vejo quem está falando. Ah, ok. As minhas estão em cima, as câmaras. E agora, seu Mário? Igual. Igual? Ok. Já sou eu que escolhi ficar em cima. Ah, tá certo. Então tá ótimo. Tá, eu estou aprendendo, viu, gente? Obrigada aí. Bom, então, você disse, né, Zélia, que nós começaríamos hoje sobre, né, sobre a alma, é isso? Exatamente. Ótimo. Então, nós vamos entrar no capítulo 3, né? Solução de alguns problemas pela doutrina, pluralidade dos mundos, da alma, o homem durante a vida eterna, né? E... Só um pouquinho. Isso. E, assim, a qualquer momento que vocês quiserem me interromper, né, não tem problema nenhum, é só... Vocês já estão acostumados com o nosso tipo de estudo, né? E, pelo contrário, quanto mais contribuição, melhor. Então, assim é o NEC, né? E também assim, o homem depois da morte. Você esqueceu de dizer. Espera um pouquinho. É que está a faixinha aqui mostrando a tela bem em cima disso. Me diz uma coisa, Clarice, Clarice está pensando em mim. Vocês fizeram a 105, 106, já fizeram? Já fizemos, vamos realmente iniciar a alma. Tá. Podemos iniciar diretamente para a alma, porque é muito... Exatamente. Tem muito estudo aí. Tem. E assim, nós vamos devagar, sem pressa, né? Vamos esmiuçar bem as questões para não restar nenhuma dúvida, porque às vezes tem muito, às vezes, conceito equivocado, né? Então, nós vamos começar. Pergunta número 5. Esses conceitos justamente que estão aqui, que eu vou até ver se passo para a pessoa, que está justamente para tirar isso, pelo que eu estou vendo aqui no que estão indicando os livros, não é isso, Marisa? Sim, sim.
Então, 108. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. E aí, para quem se perguntar, né, há muitos anos as pessoas achavam que a alma estava no cérebro, que a alma está no coração, que a alma, né? E aí eles vêm explicar. A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro. Então, a alma ela não é como se fosse uma célula isolada. Com o perispírito, ela forma um conjunto fluídico. Não existe uma unidadezinha chamada alma. Aqui é a alma está aqui, está lá. Não. Junto com o perispírito, que é o invólucro, né, do corpo físico, ela forma um conjunto fluídico penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Por quê? Porque quando nós morremos, quando se extinguem todos os elos, os laços, e aqui laços é uma figura de linguagem, nós temos trabalhado muito isso, inclusive lá no Revelário, que a gente está meio que par e passo com essas questões, no Livro dos Espíritos, né? Durante muitos anos se formou um conceito errado, que o corpo era unido ao perispírito por um cordão de prata. Então, as pessoas imaginavam, eu mesma imaginava um cordão, né? Até eu imaginava assim, bom, então quando a gente dorme, eu imaginava um astronauta saindo da nave, né? O cordão fica passeando, né? Lá, ele fica passeando, e não é isso. Kardec usa cordão, laço, por uma forma de expressão, né? Porque não existe outra palavra que possa designar. Então, às vezes é laço, então é como se fosse um laço, que aí a hora que desata todos... Não, é uma forma de expressão, né? O perispírito é inerente ao corpo. A hora que o corpo morre, ele se despreende, né? E aí sim vai para o mundo espiritual. Então, nós precisamos, porque durante muitos anos a literatura mediúnica trouxe isso. Cordão de prata, cordão não sei o quê, né? Não é nem cordão, né? nem laço, não. É imanente, é inerente ao corpo, que na hora da morte, na hora que todos os elos com o perispírito, com o corpo físico se extinguem, ela, então, é como ele diz aqui, mais que um desdobramento. Tá? Esse conjunto fluídico, Marizinha, que para mim, eu não entendo como seria esse conjunto fluídico. Sabe o que acontece? Para nós é muito difícil, porque nós sempre estamos associados, tudo para nós tem forma, né? Tudo para nós tem forma. Veja, eu vou dar um exemplo assim, bem... Gente, é bem grosseiro para tentar. Veja, tudo que é fluido, né? Mas a gente não tem, como ele diz aqui, não é concreto, não tem uma forma material, para nós é difícil idealizar, né? Mas, por exemplo, quando você pega, né, tem inclusive em muitas ilustrações, quando você pega uma laranja, por exemplo, e você corta no meio, até onde vai a casca, até onde vai... É um conjunto, não dá, né, para a gente identificar, não vai até aqui, daqui vai até ali. Então, esse conjunto fluídico não, é uma área que é comum ao corpo, inerente ao corpo, mas que no momento da morte, quando se desatam, né, os elos, aí, os laços, como Kardec fala, então é mais do que um desdobramento. Para nós que estamos acostumados a dar forma, realmente é difícil. Eu vou dar um exemplo, como eu disse, grosseiro. Vejam bem, gente, eu faço questão de frisar. É para tentar, né? Sabe quando você está numa estrada, está muito calor, e você consegue enxergar do asfalto o calor emanando? Você consegue enxergar, você não consegue pegar, mas você vê o calor
em termos de vapor, de algo, né? Então, no meu entendimento, é algo semelhante no sentido para a gente tentar visualizar. Não estou falando que é isso, tá? Então, que fique bem claro. É que para nós é muito difícil, né? Imaginar, é como se fosse, na realidade, mais um exemplo grosseiro para tentar aproximar, né? Como se fosse uma nuvem meio diáfana, tá? Não tem forma concreta. Por quê? Porque a nossa forma material ela é muito densa e o perispírito não é assim. Então, eu tentei dar para vocês, ela é uma imagem aproximada, meio que por analogia, tá? É porque eu Então, tenho que gradualmente também entender o que eu havia aprendido, não está sendo, porque eu havia aprendido que a sede da alma está no perispírito e que os perispíritos é como se fosse um disco duro, e ali fica gravado tudo. Vê? Então, com esse estudo, eu já estou compreendendo tudo isso, que também, em relação ao cordão, ou outros corpos que supostamente existem no perispírito, é meio complicado, porque nas obras mediúnicas, sim, tem-se. Então, se eu estou no mundo espiritual, durmo e sonho e vou para um outro lado, como é que fica? Então, você sabe que existe esse exemplo. Nós estamos estudando o nosso lar. Nós já estudamos isso. Quando ele vai se encontrar com a mãe, mas eu não vou lá. Mas é para poder compreender, porque nós sabemos que um dia vamos aqui no NEC, vai ser, a partir do próximo ano, vai ser completamente dedicado ao estudo das obras básicas. Então, e aí o que acontece? Por isso que nós insistimos que não tem lógica as pessoas dizerem que não precisa estudar Kardec. Pelo contrário, nós obrigatoriamente, imprescindivelmente, devemos estudar Kardec até para poder entender, às vezes, obra mediúnica, né? Lembrando sempre que a obra mediúnica é a visão de um espírito de acordo com o grau evolutivo dele, né? Por isso que nós insistimos cada vez mais em usar Kardec. E outra, né? Esse espírito trazendo através do pensamento a forma como ele vê. Com o vocabulário dele também. Com o vocabulário dele. Então, eu sempre sou muito cautelosa em relação a isso, né? Porque realmente... E tem uma coisa, sabe, Zélia? Eu vou te contar da minha experiência, tenho certeza que Mário também tem, a dele, Clarice também tem. Desde os 15 anos, eu sou espírita. Meus pais espíritas. E sempre aprendi desta forma também. Entretanto, eu precisei desconstruir, esvaziar o copo inteiro para poder começar a deixar entrar o entendimento verdadeiro. Até porque, né, eu sou réu confessa, nós não estudávamos Kardec, nós líamos. Estudar profundamente, de forma séria, aprofundada, tirando dúvidas, tirando arestas, nós não fazíamos. Então, eu entendo e vivenciei isso, né? Eu desconstruí, esvaziei todo o meu copo para poder deixar entrar o novo conhecimento, que no meu entendimento tem muito mais lógica. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Tem a ver também, Marisa, com fluídico. Eu tenho para mim, o que quer dizer fluídico? Assim, eu tenho uma dificuldade de entender, porque logo mais abaixo ele fala de irradiar, que a alma irradia. Fluídico tem a ver com irradiar também, ou é outra coisa? Olha, eu entendo que nós irradiamos através das vibrações que nós temos, né? Pelo que eu entendo, né, o fluido é um estado, né, que nós não conhecemos assim a olho nu a forma,
mas ele não é acessível a nós pela forma que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados com sólido, líquido, gasoso, certo? Né? Os três estados da matéria, vamos dizer Sim. assim. Uhum. E esse estado fluídico, né, lá na Gênesis, no capítulo 14, quanto mais nós podemos estudar, mais nós vamos tendo clareza. Deixa eu pegar, cadê minha Gênesis? Estou abrindo também, viu, Madrizinha? Isso. Né? Tô Quando a abrindo. gente vai lá no capítulo 14, em que Kardec vai trabalhar, né, o que são os fluidos, lá 14, nós temos... não é isso? Oi? Capítulo 14. 14. Estou abrindo. Nós temos condição, né, de entender melhor o que realmente é vamos dizer, essa substância, né? Como ele diz aqui lá no Fluidos. item 2, se você tiver com ele aberto aí, Zé. Estou abrindo, estou abrindo. Pronto. Mas aqui não diz que é um conjunto de fluidos, diz que é um conjunto fluídico. Então, porque a nossa alma, eu te digo, a nossa alma é material? Não, não, Então, não é. por que é um conjunto? Porque o espírito, junto com o perispírito, formam um conjunto fluídico. Mas ele não está falando aqui o corpo com o perispírito? Não. Espera lá, vamos lá. Onde você está? A alma... A alma com o corpo, é um conjunto fluídico. Localizada num ponto particular do corpo. Aí ele diz, a alma, ok. Uhum. ela forma com o perispírito. Ok. Não Uhum. é com o corpo. Ok, perfeito. Tá claro? Uhum. Um conjunto fluídico. Isso, a alma com o perispírito. Uhum. Exato, entendi mal aqui. Tá? Zinha, eu tenho que interromper o teu compartilhamento para colocar a Gênese. Tá. Aí eu tiro, né? É isso? Eu já coloquei. Agora. E agora? Tá. Então, opa, apareceu os dois ursinhos. Esses meus ursinhos. Que bonitinho. Eu amo esses ursinhos. E agora? Agora sim. Pronto. Então, ele diz ali, ó, Tá. vamos lá, no item 1. Deixa eu ver. Vamos começar, sobe um Desculpa, pouquinho. desculpa. Ah, meu Deus. Que Tem saiu, tá importância. vendo? Não tem importância. Capítulo 14. Não, é o 14 que eu estou, mas ele está... Sim. Olha lá. Você quer que eu leia o nota de rodapé que se inicia? Pode ser? Eu acho Pode melhor para ser melhor entender. Olha aí, ó. Aqui, ó. Nota de rodapé, isso é importante. Sim. Neste capítulo, Allan Kardec trata dos fluidos. Veja bem, gente. Aí, Leide, olhe só os fluidos. Psíquicos ou espirituais, considerados como matéria constitutiva do mundo espiritual, tendo a mesma origem e a matéria espiritual. Comum. Portanto, não conhecemos a Constituição, só sabemos, imaginamos, né? Peraí, mundo espiritual, peraí. Tendo a mesma origem que a matéria comum no fluido cósmico universal, porém inacessível à observação em nosso mundo. Não se pode confundir esse conceito fundamental da doutrina espírita com substâncias imaginadas pela comunidade científica na física da época. Pronto, aqui neste capítulo. Uai, continua? Oi? Continua um pouquinho. Porque o que ele quer dizer é o seguinte, que na época tinha o quê? Os fluidos calóricos, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? Olha lá. Qual era a comunidade científica da física da época? Substâncias elásticas. Elásticas. Agora, eu não sei como é que faz para poder continuar ir para a roda de rodapé. Aqui. Considerado uma constitutiva espiritual pela mesma origem do...
eu não consigo acessar a continuidade, a continuação. Eu leio aqui para você, peraí. Uhum. Constitutiva Talvez seja isso. do mundo espiritual. Aqui. Pronto, Marizinho. Isso. Denominados fluidos imponderáveis. Imponderáveis é o quê? Que não tem peso, né? Em 1865, o professor e escritor João de Andrade Corvo, homem da ciência, explicou o equívoco dessa teoria substancialista. A antiga teoria das emissões, que supunha a existência de diferentes fluidos sem peso, que saíam em sucessivas emissões dos corpos luminosos, quentes, magnéticos ou eletrizados. Não está, de modo algum, de acordo com os fatos. Não explica muitos fenômenos que a ciência conhece. E é contrária à harmonia e simplicidade das leis que regem a natureza. A teoria das ondulações explica tudo. Revista Contemporânea de Portugal e Brasil, 5º ano, abril de 1864, Lisboa, 1865. A teoria do fluido cósmico universal, por sua vez, era uma teoria de ondulações. Tá? Nota do editor. Acho que o ponto fundamental para tirarmos a dúvida está aqui, ó, psíquicos ou espirituais. Porque nós não temos ideia, fica difícil, né, Marisa? Fica, nós não temos. Assim como nós desconhecemos a dinâmica do mundo, desconhecemos assim, a dinâmica de funcionamento. Então, por exemplo, como se dá o fato do espírito pelo pensamento, já que ele não temos nem olhos, nem boca, nem nariz, nem ouvido, como que ele fala? Como é que se dá isso? É pelo pensamento. Mas como? Não sabemos ainda, não temos condição de compreender, né? Um dia saberemos, com certeza. Não sabemos ainda porque não temos elementos necessários para a compreensão das leis do mundo espiritual, da dinâmica do mundo espiritual. Certo? Continua, Marisa? No item 2? Item 2. Aí. Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Continuando, como princípio elementar do universo, ela apresenta 2 estados distintos: o de eterização, né? O éter volátil, né? Se é assim que a gente pode dizer, e o de imponderabilidade, que se pode considerar como estado primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que vem a ser, de alguma forma, sua consequência. O ponto intermediário entre a transformação do fluido em matéria tangível. Mas, ainda aí, não existe transição brusca, pois pode-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um ponto intermediário entre os 2 estados. Então, vejam, é difícil para nós... Vou botar a nota aqui, Marizinha. Vamos, você explica e depois vamos ver aqui que tem uma roda, uma nota. Vamos ver? Ó. Para compreender as afirmações de Allan Kardec, é fundamental considerar que havia em seu tempo, na física, a teoria de que a matéria seria constituída de 2 classes: matéria comum, tangível ou ponderável. Ou seja, matéria dá para a gente tocar e tem peso, certo? E matéria imponderável, que não tem. Ou átomos aí, átomos representativos da luz, da eletricidade, do calor e etc. São os fluidos, aí, Leide, luminoso, elétrico, calórico, etc. Os fluidos psíquicos, olha, ou espirituais, tema deste capítulo, seriam, então, estados ainda mais sutis do fluido cósmico universal, do que esses fluidos imponderáveis, então, aceitos. Haveria, então,
Haveria, então, numa sequência de maior para menor sutileza, matéria comum, matéria imponderável, matéria psíquica. Nossa, gente! Vamos terminar para depois revermos, porque temos que saber a síntese, né, Marizinha? Sim. Atualmente sabemos que a hipótese da substância imponderável é falsa. E esses fenômenos são explicados como ondas eletromagnéticas. Transpondo o raciocínio de Kardec para a física moderna, poderíamos concluir que a matéria psíquica ou espiritual estaria acima da luz. Mas essa hipótese leva a questões implicáveis, mais complexas, no atual paradigma científico, para as quais não temos nesta obra os desenvolvimentos que permitam resolvê-las. Então, eu acho que esse conjunto que nós estávamos falando está aqui. Sim, sim, né? E quando a gente estuda a Gênese mais detalhadamente, nós vamos indo devagar, porque é difícil para a nossa compreensão, né? Mas o importante é que, assim, nós temos que entender, como ele diz aqui, a alma, né, com o perispírito formam um conjunto fluídico. Então, assim, não é matéria, né, não é concreto, não é tangível, certo? Não é tangível, né? Concreto é, claro, não é tangível, né? Mas forma um conjunto fluídico penetrável, assimilando o seu corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, né? Então, Kardec já está falando aqui, complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Agora aqui, Marisa, lembra que nós falamos de imponderibilidade, de fluidos? Na nossa época, estudamos como é que se chama aquela coisa, não sei o que, dos espíritos? O perispírito. Não é as características. As propriedades? As propriedades. E como fica isso? Então, quando a gente estuda as propriedades dos espíritos, a gente vai entrar... Não, do perispírito. Do perispírito. Perdão, do perispírito, a gente vai entrar mais detalhadamente na análise, porque cada uma daquelas propriedades, né, a permeabilidade, eu não me lembro agora todas assim. São 12 ou 13. Isso. Sim, ponderibilidade, elasticidade. Isso, mas o que eu gostaria de saber disso, que eu aprendi, no caso, há décadas atrás, consta e está atualmente nos estudos e nas pesquisas atuais. Consta, é certo, porque quando eu estudei, Marisa, eu estudei em obras que foram adulteradas Sim. ou alteradas. Como é que ficaria isso? Sabe, Zélia, eu vou dizer para você, eu acho que nós poderíamos fazer à parte um capítulo só sobre o perispírito, sabe? Para a gente poder estudar essas propriedades, porque senão... A gente vai ficar e tá se desvencilhando do que realmente está do assunto. Exatamente. Isso. Eu posso fechar aqui o que eu entendi do que vocês leram aí. Então, a gente pode entender que esse conjunto fluídico que ele está falando, que é esse fluido psíquico e espiritual, que não é, como ele falou ali, aquelas ondas magnéticas, porque, no caso, a onda magnética pode ser mesurado, né? Pode ser medido, né? É ponderável, é isso, né? E aqui não, ele diz que é ainda mais sofisticado, né, que a luz. Sim, sim. Então, está acima, né, de uma imaterialidade que não tem aí nessa conclusão, não é isso? Exatamente. Okay. Uhum, e aí, obrigada. Depois, a gente pode fazer um estudo à parte só sobre o perispírito para ficar bem claro. É melhor mesmo, porque já estamos nos deturpando, né? Não, deturpando a gente nunca não, tá... deturpar não, sair enviesando. do objetivo aqui, que é o tema
No caso, sim, como é que eu faço agora? Vamos para o continua no segundo ou está bem? Não, eu acho que está bem e a gente volta para as questões lá, né? Ok. Então, você pode compartilhar, Marizinha. Agora, como é que eu faço? Eu compartilho de novo? É, Pronto, né? isso. Espera aí. Está aí aparecendo? Não, Não? não. Ué? Marisa, posso falar uma coisa? Pois não. Do fluido. Aquela senhora que estava assim, com tanta hemorragia, que precisava de cura na época que Jesus estava nas passeatas com os discípulos, que Jesus falou, alguém tocou em mim, porque de mim saiu um fluido. No caso, seria no caso isso aí, não? Porque o fluido seria uma coisa que, igual você está falando, a gente não vê, não? Não, Jesus Ou eu falou, estou de errado? mim saiu uma virtude. Virtude, exatamente, exatamente. Foi, então eu troquei agora, foi eu que troquei agora. Foi exatamente. Tá? Foi eu que troquei. Está Tá, fechado, obrigada. Zélia, está fechado. Zélia, está fechado. No caso que a tua dúvida, Marinete, era para saber se o que é a mulher hemorrágica recebeu de Jesus era um fluido. Era isso que você queria saber? Era isso mesmo, mas aí agora já, Marisa já explicou, é porque eu fui, eu fiz uma confusão aí agora. Não, mas estamos aqui para isso mesmo, viu? Para tirar dúvidas e para estar conversando sobre isso. Eu não sei o que está acontecendo, Marizinha. Eu também não sei, mas olha, eu estou clicando aqui e aparece para mim as telas. Deixa eu ver a apresentação. Ah, claro. E agora? Pronto, Marisa. Agora. Agora sim. Você pode Então, colocar em tela cheia, se você quiser, porque está aparecendo agora duplo. ué, o meu tá em tela cheia. Bom, não tem problema, porque antes estava em tela cheia, agora está aparecendo, mas não tem problema não. Tá, dá para se ver. Tá bom. Então, continuando. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro. Olha que interessante, né? A própria resposta dos espíritos é essa, encaixado, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído ao passo que o outro subsiste. Qual que é o destruído? Qual corpo que é destruído? Dos dois? O físico. Corpo físico, né? Corpo físico. Durante a vida, a alma age mais especificamente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longo e aí manifestar sua presença. Olha aí, Zélia, aquela pergunta que você tinha feito. Como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. O que acontece nos fenômenos sonambúlicos, né? É a emancipação da alma. Então, quando a pessoa que é sonâmbula, ela entra, né, nesse estado sonambúlico, é uma coisa tão interessante que ela conversa, por exemplo, se eu for sonambúlica e eu entro em estado, né, de sonambulismo, e aí eu digo assim para a Zélia, olha, aqui onde eu estou, no mundo espiritual, está acontecendo isso, 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 aquilo. Mas fala para a Marisa que ela precisa ir ao médico porque ela está com algum problema físico. Então, eu, sonâmbula, com a minha alma emancipada, com a consciência do espírito, digo para a Zélia, fala para a Marisa. Por quê? Porque quando nós estamos em estado de vigília, nós estamos com a consciência da persona. Quando nós entramos em estado sonambúlico, a alma se emancipa e o espírito passa a conversar. Então, quem está conversando com a Zélia
é o espírito da Marisa. Sim, mas aí é diferente, Marizinha. A minha dúvida não era sobre o sonambulismo, porque eu já tenho ideia. É justamente quando nós estamos desencarnados no mundo espiritual por aquelas questões que eu havia estudado em obras mediúnicas, entendeu? Uhum, Então, entendi. é diferente porque seria um estado sonambúlico no mundo espiritual. Então, veja bem, mas a pergunta que você fez, né? Como é que pode ser o espírito vai, por exemplo, até o Japão, né? Não é? Ele não vai, né? Ele, em tempo real, é isso que nós não sabemos. Como é que se dá essa dinâmica do mundo espiritual? Nós não sabemos. Porque o espírito que tem as sensações ainda, está desencarnado e tem ainda as sensações, porque está, como diz o Paulo, com aquelas suas ilusões, muito agarrado, dorme. Aí, quer dizer, o espírito não, como eu não sei, é o perispírito, porque não é o espírito, é o perispírito, dorme. Aí vai conversar com outro espírito em algum lugar. Aí como fica? Entendeu? Essa é uma coisa interessante. Isso. É como se fosse um estado de sonambulismo. Entendeu? Mas tudo bem. Tem outra. Isso aí eu acho que temos que fazer algumas perguntas. Eu vou até anotar isso. Tá bom. Vamos lá. Durante a vida, a alma age especificamente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longo e aí manifestar sua presença, como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este? Essa também é uma questão que sempre suscita, às vezes, muita dúvida, a gente, às vezes, aprendeu de forma equivocada, né? Então, respondem os espíritos. Depois da questão da existência da alma, ou seja, primeiro a questão é: a alma existe? A alma não existe? Então, ele está dizendo, depois da questão da existência da alma, é esta uma das questões. Essa é uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter acreditado. De duas uma, ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo, não podendo haver meio termo. Com a preexistência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo e, mesmo certos dogmas da Igreja, ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a pré-existência da alma, e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. Porque, a partir do momento que a gente entende e admite que a alma já existia, nós vamos entender outras questões relacionadas às diferenças, às divergências, como ele vai explicar a seguir. Se a alma já existia antes de sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Resposta categórica dos espíritos: sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se não existisse. Aqui está grudadinho, depois eu preciso corrigir. Esse aí é muito importante. Isso aqui, Opa! Isso é muito importante, porque existe uma confusão entre individualidade
E aí vamos trazer a personalidade e a individualidade. Sim. Então, eu gostaria de saber aqui se vocês sabem a diferença disso. Por exemplo, Marinette e Leide, já que nós estamos estudando, e os demais. Porque as outras pessoas estão, não sei, estão acompanhando os estudos. Marinette, é fácil para você entender a diferença entre personalidade e a individualidade? Não tão claro. Por isso que eu estou trazendo para que nós possamos... Porque eu estou chamando ele porque é o grupo, né? E às vezes, Marisa, e complica. Vamos lá, Marisa? Vamos explicar? Vamos, vamos. Então, vejam, é assim, Marinette, você antes de encarnar e ser a Marinette, onde você estava? Uma boa pergunta. Ô, gente, onde você estava de cara no mundo espiritual? No mundo espiritual. Eu posso provar, a exprimir a minha compreensão, Marisa, antes de você Claro, explicar? claro. Então, na minha opinião, a Marinette estava no mundo espiritual, nós todos, né? E aí nós já éramos, na minha opinião, uma individualidade. Caso contrário, a alma não ia existir, né? Ia estar, sei lá onde, ia ser ainda criada. E quando a gente encarna, a gente dá corpo a uma alma, né? Quer dizer, passa a ser uma alma encarnada, né? E um espírito encarnado, né? No caso, a alma. E a gente dá corpo a uma personalidade temporária, não é isso? Que depois vai com alguns resquícios, talvez, para o mundo espiritual dessa personalidade, de acordo com quanto a gente se agarrou nela. Isso. Por que isso, sabe, Leide, que você está falando? Antes, eu não entendia quando um espírita estava falando. Nós já só temos uma vida. Agora dá para entender. Você está entendendo? Exatamente. Eu tinha essa na minha cabeça. Porque eu vou viver uma vez como Zélia. Exatamente. Exatamente. Então, Marinette, veja, isso que Leide falou está perfeito. Quando nós estamos na espiritualidade, nós estamos na individualidade do nosso espírito. Aí reencarnamos, né? Alguém dá o nosso nome. Então, nós estamos na condição de Marinette, Zélia, Mário, Leide, Marisa, né? Então, nesta encarnação, né, a Marisa é a personalidade que o espírito, entre aspas, da Marisa, na individualidade dela, assumiu nesta encarnação. Então, essa é a diferença, né? E aí é uma coisa muito interessante, eu me lembro até de um caso muito engraçado, eu tenho uma amiga muito querida, que quando eu trabalhava, né, no metrô de São Paulo, um dia nós saímos para almoçar, e uma pessoa, e o nome dela era Cristina, e o apelido era Tina. E uma pessoa começou, Vera, ela olhou e falou, oi, tudo bem, né? E conversou com a pessoa, e você vai bem? Aí, tudo bem, a pessoa foi embora, eu falei, ô, Tina, você percebeu que a pessoa te chamou de Vera? Percebi. E você não falou nada? Não, eu só chamo Cristina porque meu pai e minha mãe resolveram dar esse nome de Cristina. Eu poderia chamar, né, qualquer outro nome. Então, isso ilustra um pouco, né, o que é isso. Nós estamos, enquanto encarnados, na condição né, da nossa personalidade. É isso que Leide explicou. Então, antes de estar encarnado, nós estávamos no mundo espiritual, né, como espíritos, na nossa individualidade. Está claro isso, Marinette? Está claro, muito obrigada. Nada. Então, sigamos. Mário, se quiser interromper, fique à vontade, por favor, viu? Ei, gente, vamos cooperar também, quando estiver aí, porque vai ser trocando ideias. A gente não tem... Vamos lá. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária? Esse capítulo, gente, é de uma importância
crucial. Todos são, né? Todos são, mas o entendimento da alma, a bagagem que ela traz, é fundamental para nós entendermos, né? E até desconstruirmos aí alguns conceitos equivocados que nós tínhamos. O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Então, assim, a alma progride, né? Então, quando ele pergunta, antes da união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso? Ou estava estacionada? Claro que sim, né? Porque nós não temos as reencarnações sucessivas, a cada reencarnação um aprendizado, um progresso, uma evolução. Tanto é que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente vê as aptidões inatas, as qualidades inatas, meu Deus, de onde veio isso? Veio de encarnações, de experiências adquiridas em reencarnações passadas, né? E aqui, Marizinha, aqui, isso nós não pensamos. Pela observação dos fatos. Isso é importante. E pelo ensino dos espíritos. Nós estamos encarnados aqui, estudando, mas que ensino dos espíritos é esse? Tem uma lixa aqui. Nós não nos questionamos no nosso dia a dia. Não, não. E quando nós vamos ver, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, aí tem vários exemplos, mas tem um menininho, ele já deve estar com, acho que já não é tão menininho, uns 7, 8 anos ele deve estar, mas com 4 anos, 5 anos, ele tocava piano, concertos que a gente fica, meu Deus, como pode? Claro que pode, experiência adquirida, conquista adquirida em vida passada, né? E aí vai começar itens muito importantes. Vão começar itens muito importantes. Criou Deus almas iguais, moral e intelectualmente, ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Marinete, o que você acha dessa questão? Como é que Deus criou as almas? Eu acho que Deus criou as almas não são mais uma inteligente do que as outras. A inteligência foi a mesma. Tá? A mesma para mim, para Zélia e para qualquer uma, assim, né? Em alma, falando em alma. Uhum. Mas, devido a que a gente... Como é que fala? Vai reencarnando. Vai reencarnando, né? Obrigada. Nós vamos pegando a experiência e nós vamos se elevando. Então, é por isso que uns falam que são mais inteligentes que o outro, mas, na verdade, a inteligência é a mesma, mas o outro já tem mais experiência de vida, ou, então, estudou bastante para ter essa inteligência, tá? Assim. Então, você está dizendo que no início de tudo, quer dizer, houve sempre uma inteligência? Eu acho que, claro que houve, mas eu acho que houve a inteligência, porque sem a inteligência, como é que a gente ia ser feita? E o que é a inteligência? A inteligência, vamos supor, o que é a inteligência? Deus, ele fez nós simples, né? Mas nós temos a nossa inteligência. Como é que a gente ia pensar que aquilo ali é um nome, que aquilo ali vai ser feito? Por exemplo, da onde que vem tudo isso? Tem que ter uma inteligência por trás de tudo. Certo. E aí, Leide? Eu concordo em parte com o que a Marinete disse. Tem aquele simples e ignorante, né? Perfectível, né? E aí é o nosso trabalho que vai dizer o quanto a gente vai brilhar. Mas aí o simples ignorante está falando. Quer dizer que nesse simples ignorante já tinha inteligência? Tinha uma inteligência latente, né? Ainda no estado aquele de princípio inteligente, né? Era o princípiozinho, quer dizer, você tem que ir botando lenha na fogueira para ir adquirindo os seus valores, né? A ferramenta vem dada e aí você vai trabalhar, né? Para adquirir, né? Descobrir, né? Caminhar a caminhada, né? Experiência, no caso, a gente nasce, né? Quer dizer, a nossa situação já é lá do mineral, sabe? A gente vai acumulando tudo aquilo, né? Como a gente sabe. E quando vem o estado nominal, é a gente tomar consciência da individualidade
eu acho, espiritual, reconhecer uma força, saber usar essas ferramentas íntimas, né? Eu estou agora papleando. Não, mas isso é filosofia, é por isso que nós estamos... É assim que se aprende. E aí, gente, o que vocês acham? Os demais, Fernanda, Arthur, Mário, por favor, coopere, nós estamos querendo aprender. Nada, Maria. Nada? Então, vamos lá. Bom, nós sabemos, nós somos criados simples e ignorantes, né? E, ao longo do tempo, fomos desenvolvendo, então, os atributos do espírito, né? A consciência de si mesmo, a razão, a vontade e a imaginação, né? Então, são as conquistas que nós temos a partir do momento em que nós tomamos consciência de nós mesmos, né? Depois de algumas encarnações, que não sabemos quantas, né? Diz Kardec, não é na primeira, não é na 10ª, não é na 100ª, quiçá na 1000ª, né? Ele diz isso lá no Livro dos Espíritos. Então, se Deus houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Qual é a definição de Deus que os espíritos nos trouxeram? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Então, se ele tivesse criado umas mais perfeitas que a outra, ele já não seria um Deus justo. É isso que eles estão dizendo aqui. Sendo todas as criaturas obra sua, por que dispensaria ele do trabalho umas, quando o impõe, como lei, né, gente? Quando fala quando o impõe, que fique bem claro, é uma das leis morais, a lei do trabalho, né? Impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna. A desigualdade das almas, em sua origem, seria a negação da justiça de Deus. Eu queria saber se está claro para vocês isso. Alô? Pois não? Oi, Clarice. Sabe o que eu senti falta nessa? Olha, eu nunca li esse livro, tá? Só estou aqui. Mas eu senti falta, como vocês se preocuparam com a inteligência, eu fiquei atenta a essa resposta. O que os espíritos iriam responder com relação à inteligência? E eles não respondem, pelo menos não nessa questão 112. Eles falam que elas não são criação, falam do trabalho, da perfectibilidade, da felicidade, mas não fala da inteligência. Eu não sei se eu não captei, mas a questão da inteligência ele não responde. Ele põe a pergunta, mas não dá a resposta sobre a inteligência. Eu observei isso só, não sei. Era isso que eu também estava observando, Clarice, porque na inteligência vai de acordo com o desenvolvimento do próprio espírito. Ele vai adquirindo gradualmente. Por isso que nascemos simples e ignorantes. O que é simples, né? Nós não temos a vontade, não temos a capacidade de escolher, né? Escolher, fazer as nossas escolhas. E ignorante, ainda não temos o domínio da razão. A consciência. Nós estamos falando de consciência, gente. Exatamente. A partir do momento que vamos adquirindo consciência daquilo que nós estamos fazendo, aí sim, gradualmente, vamos também o quê? Vai vindo, que inteligência. Então, o que foi falado sobre a inteligência, para mim, eu não exteriorizei. Também não ficou muito claro no início, entendeu? Porque não é que pelo fato de ter uma inteligência, tem uma inteligência latente. Tanto porque é que o homem primitivo, né, ele agia muito em função, né, do instinto que ele tinha. Do instinto. Do instinto que ele tinha. É diferente. Mário levantou a mão. Diga, Mário. Desculpem lá, mas eu acho que aqui nós não temos que ver a questão da inteligência ou a questão da moral. A pergunta aqui tem um objetivo concreto. Saber se Deus criou uns seres simples, simples e ignorantes, e se criou outros como anjos.
Portanto, a questão 112 só tem por objetivo saber se Deus criou toda a gente igual, toda a gente a partir do mesmo ponto zero, ou se, porventura, no entender dos espíritos, criou uns como seres perfeitos. Não podemos esquecer que era essa a tradição cultural cristã, Sim. ou seres todos iguais, simples e ignorantes. O objetivo da questão aqui é só distinguir estes dois pontos, não é? E então os espíritos dizem, não, ele não fez uns mais perfeitos do que outros, porque isso, se fizesse isso, estava a fugir à justiça. Não é? Estava a deixar de ser justo, que é um dos atributos dele. Aquilo que ele fez foi pôr todos iguais. Certo? E o desenvolvimento agora da explicação há de vir depois, mas aqui o objetivo de Kardec e dos espíritos é separar as águas. Não há aqui espíritos criados mais inteligentes, mais evoluídos, por escolha de Deus ou por alguma razão. Não. São todos criados da mesma forma, todos iguais, e vão evoluindo ao longo das suas existências. O objetivo da pergunta, quanto a mim, é só esse. A inteligência é um dos atributos que o espírito vai desenvolver depois. Não sei se expliquei Perfeito. Concordo. Nós, às vezes, temos uma tendência a complicar as questões quando elas estão muito Verdade. Verdade. Tanto é que aqui, ó, a desigualdade das almas em sua origem, qual é a origem? Criadas simples e ignorantes, se não tivesse sido dessa forma, seria a negação da justiça de Deus. O seu Mário que pegou toda a Por isso que é bom estar a resposta, na verdade, compartilhando está isso. nessa última sentença aqui. Exatamente, mas por isso é que nós às vezes temos uma tendência a querer tirar das respostas de Kardec mais do que elas lá têm. E depois complicamos tudo. É verdade. Muito bom, Mário. Muito bom. Obrigada. Pois não, seu Arthur? Oi, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Bem-vindo. Então, o senhor Mário estava colocando a respeito da igualdade, né? Que faz parte de todos os espíritos ante a criação, não é? A minha pergunta é o seguinte: será que foram todos criados ao mesmo tempo? E eu falo isso pelo seguinte: aqueles que, por exemplo, têm um século na frente, digamos, na criação, eles têm maior possibilidade de aprender, de desenvolver inteligência e outros aspectos importantes na evolução. Sendo assim, eu penso, será que foram criados ao mesmo tempo? Continuam sendo criados? E aí, como é que fica essa ideia de sair, digamos, na frente, com possibilidades, com tempo maior de se adquirir conhecimento e evolução? É isso, obrigado. Bom, eu entendo, inclusive a gente tem ouvido Paulo recentemente, Deus criou desde sempre. Deus criou desde toda a eternidade. E aí, o fato de uns espíritos terem sido criados antes que os outros, para mim, no meu entendimento, não interfere absolutamente, porque o progresso é de cada um. Se eu sou um espírito mais novo, entre aspas, porque eu não sei se a gente pode dizer, não é isso, diante de um espírito que foi criado, que já teve muitas encarnações, é evidente que a experiência dele vai ser, claro, proporcional ao número de encarnações que ele teve, mas isso, para mim, não muda o processo de desenvolvimento do espírito.
Não, isso para mim é independente, né? Porque Deus sempre criou desde toda a eternidade. Então, Mesmo porque... Diga, Leide. Opa, eu estava pensando, mesmo porque se a gente encontrar aqui na Terra um espírito assim tão a mais que a gente ache, ele vai sempre estar aqui na Terra, né? Então, algum motivo deve haver para ele ainda estar por aqui, né? Alguma coisa tem a ver no processo de evolução, porque não está em outro lugar, está ainda aqui. Aí, quer dizer, se você não caminha, você não caminha, né? Independente de onde você esteja. Mesmo que tenha nascido antes, que sido criado antes ou depois. Como você falou, aquela criança lá, que talvez que 6 anos tocava o piano, né? Tem uma evolução naquele campo ali, né? E tem outro que ainda vai tocar, mas está aprendendo agora, né? Talvez se encontrem, mas aquela evolução lá já foi dada, né? Provavelmente em outro momento, mas, né? Tá aqui ainda nesse universo aqui girando, né? Eu entendo assim, cada espírito traça o seu caminho de evolução, né? A lei do progresso é inexorável, é aplicável a todos. Agora, é evidente que um espírito, entre aspas, vamos dizer, criado, um espírito mais antigo, se é que pode se dizer, com mais encarnações, mais reencarnações, foi conquistando ao longo do tempo conquistas, e isso justamente diz respeito por que a gente encontra pessoas, né, com aptidões incríveis, pessoas que nos auxiliam, né? Por quê? Porque, com certeza, tem um caminho de evolução do espírito, entre aspas, há mais tempo, né? Talvez um espírito mais antigo e foi adquirindo ao longo do tempo todas as suas experiências. Agora, o progresso é igual, a oportunidade da lei do progresso é para todos. É para todos. É assim que é o meu entendimento. Eu não sei, Mário, quer dar alguma contribuição? Como é que você vê? Sabe o que veio agora? Lembra a parábola dos talentos? Sim. Cada um segundo os seus talentos. Porque cada um adquiriu isso de acordo com o quê? Com o seu grau de amadurecimento espiritual. É fruto do nosso esforço. Por exemplo, né? Se eu sou um espírito que eu não desenvolvo as minhas aptidões porque eu não quero, porque eu sou preguiçosa, enfim. E tem um outro espírito que vai, aproveita os seus talentos, multiplica os seus talentos, saímos nós dois dessa nossa encarnação. Quem conquistou talentos, quem desenvolveu talentos, né? E Kardec, em algum momento no Céu e Inferno, se eu não me engano, eu não sei exatamente o local, mas ele diz, quanto mais rápido o espírito evolui no seu progresso, mais rápido ele chega ao seu destino, que é o espírito puro, que é a felicidade plena. Agora, um espírito que passa uma encarnação, passa 2, passa 3, enfim, isso é o modo de dizer, claro, né? E ele se expressa como um espírito preguiçoso, indolente, não aprende, não aproveita as oportunidades que a vida oferece de evolução, ele sai dessa encarnação e vai precisar de tantas outras para ir fazendo o seu caminho do progresso. O caminho do progresso espiritual é individual, é pelo esforço de cada um. Mário, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que tu disseste tudo. O facto de nós evoluirmos em conjunto, precisarmos uns dos outros para evoluir, não significa que não tenhamos que caminhar pelos nossos próprios pés. Portanto, o calçado que usarmos, a cabeça que levarmos, a bagagem que transportarmos, a nível cultural, a nível intelectual, a nível moral, é que fazem aquela individualidade que nós vamos ser. Não é? Uhum. É assim que eu vejo.
E é muito interessante, né? O senhor Arthur fez uma pergunta que às vezes eu me lembrei da minha adolescência, assim. A gente às vezes quer ter muito mais respostas, né, do que a gente tem, né? Então, e é isso que o Mário falou, agora juntando as duas coisas. Além da gente querer ter mais respostas do que a gente tem, né? Às vezes a gente quer saber mais de Kardec do que ele já explicou, né? Então, assim, eu me lembro que às vezes eu perguntava, mas como será que começou tudo? Quantas vezes eu não me peguei deitada olhando para o teto, mas desde quando que Deus criou primeiro? Quem foi o primeiro espírito? E isso ele criou desde toda a eternidade, vai continuar criando e trabalhando desde toda a eternidade. É aquilo que o Paulo fala. De hoje para trás, quanto tempo temos? Uma eternidade. De hoje para frente, quanto tempo temos? Uma eternidade. Simples assim. É difícil para nós? Claro que é. A gente quer assim, olha, Deus criou o primeiro espírito no dia 1º de março de... Isso não existe, né, Mário? Não existe, por isso, né? Desculpa. Diga, Arthur. Por isso, comparar, né, uma pessoa com outra, isso é uma coisa absurda, né? Claro. Foge totalmente disso tudo que a gente vem aprendendo, né? Exatamente. Muito importante. Bom, vamos lá. Nós estamos agora... agora a próxima, 113. Se as almas são criadas iguais, olha aí que interessante. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na Terra? E é aí que muitas vezes, né, as pessoas têm essa coisa equivocada, nossa, tal pessoa, não, isso é inteligência, Deus deu inteligência para ele, só para ele, não sobrou para mais ninguém, né? As aptidões que eles têm, não, são... E assim, nós temos aprendido, sabe, Zélia, até pelo fato, claro, de nós estarmos mais próximos, Mário está aí, Clarice está aí, nós temos aprendido muito com Paulo. Paulo abriu assim uma janela panorâmica na nossa vida, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós dizíamos assim, tal pessoa, se Deus colocou inteligência, foi tudo naquela pessoa ali, porque, né? E na realidade, são conquistas adquiridas através de muitas encarnações, né? Em que a pessoa vai adquirindo as habilidades, as virtudes, né? Vai desenvolvendo as aptidões. Eu brinco, né? Se para entender filosofia realmente precisar de matemática, eu estou lascada, porque eu detesto matemática. Eu sou 3 casas à esquerda depois da vírgula, né? O meu raciocínio todo é voltado para o lado verbal, né? Tanto que eu fiz psicologia, até a Juliana brinca, ela também não suporta matemática, né? E a gente, o Paulo, né, tem falado que para a gente entender, né, o mundo espiritual, enfim, é necessária matemática, geometria, enfim. Mas o que acontece? São aptidões que nós ainda vamos desenvolver. Por quê? Porque nós haveremos de ter tantas encarnações quanto necessárias para o desenvolvimento das nossas aptidões, das nossas virtudes, das nossas conquistas, né? Então, ele diz aqui, essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma, antes da sua união ao corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes de sua encarnação. Então, são conquistas, são virtudes, é o desenvolvimento do espírito a que ele se propõe. E, assim, tem tido uma tônica, né, que Paulo tem falado muito e que eu tenho refletido muito, muito nisso, que é assim, que o dia que nós vivermos a nossa vida com os olhos do espírito, nós vamos dar uma outra dimensão. E isso, para mim, Marisa, assumo, tem sido a mais pura certeza e realidade que eu tenho vivido. Porque, assim, a partir do momento que nós
Claro, nós temos uma vida terrena, temos os nossos compromissos, temos as nossas tarefas, mas quando nós dizemos isso, que é necessário nós olharmos e vivermos a nossa vida com os olhos do Espírito, é nos abstraindo da nossa personalidade. E o que é a nossa personalidade? Carregada de vícios, de paixões, de desejos, de fraquezas, de caprichos, né? De competição, de vaidade, de soberba. Quando ele fala da dinâmica do mundo espiritual, que os espíritos superiores, a lei de cooperação, a dinâmica de cooperação é que os espíritos superiores auxiliam aqueles que ainda, né, necessitam de esclarecimento. Os nossos, portanto, nós aprendemos com eles. Os nossos afins cooperam e nós ensinamos aqueles que sabem menos. Então, é aprender, servir e intuir, como ele diz. Então, isso é de uma beleza que nós podemos aplicar desde já. E aí, quando nós percebemos que nós podemos levar essa vida do espírito enquanto encarnados, porque às vezes a gente pensa assim, sabe, Zélia, vou ter que virar santo agora. Não, não é virar santo. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós identificamos os nossos caprichos, as nossas mazelas, os nossos desejos, né? Os nossos vícios, e nós pensamos nessa outra dinâmica, tudo muda de figura. Eu não sou mais que ninguém, e ninguém é menos do que eu. Eu entendo isso como fantástico, sabe? Essa evolução do espírito, como ele diz aqui, a diversidade é a consequência do progresso feito pela alma. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer: o que eu levo dessa encarnação de evolução para o meu espírito? O que eu aprendi? Quando eu olho para trás, agora estou falando eu, Marisa mesmo, com 71 anos, eu olho para trás, como é que eu era? E eu digo para vocês, né, assim, nós estamos entre amigos, entre nós, que há momentos em que me dá um contentamento, porque, por exemplo, eu já fui uma pessoa muito intransigente. Dizer, onde já se viu tal coisa? E hoje, a minha compreensão do ser humano, porque eu consegui enxergar primeiro a mim mesmo, sabe? Então, eu não posso julgar ninguém porque eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar do outro. E assim por diante. Então, quando nós olhamos a nossa encarnação, nós olhamos para trás e nós percebemos que houve um progresso, sim, sempre há, né? Um progresso, uma evolução, algo que nós nos tornamos melhores, porque nós podemos ser muito melhores do que somos, sem sombra de dúvida. Basta que realmente nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e termos consciência das nossas imperfeições e adquirirmos nossas virtudes, novas virtudes. Então, a pergunta que nós fazemos, será hoje eu sou uma pessoa mais compreensiva? Eu tenho mais compaixão? Eu exerço mais o meu amor ao próximo? Como é que eu olho para aquele meu irmão que não teve a mesma oportunidade, a mesma condição? Eu me omito? Ou se toda a oportunidade que eu tenho, eu vou fazer uma intervenção no sentido de auxiliá-lo a ter uma mesma oportunidade? Então, são essas questões, né, que nós devemos nos fazer. Porque o aprendizado da alma é isso que nós levamos. São as nossas conquistas, né? E é isso que ele está dizendo aqui. A inteligência e a moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes da sua encarnação. Porque na espiritualidade nós continuamos aprendendo. Aliás, na erraticidade, espiritualidade. Nós continuamos aprendendo, continuamos evoluindo. Tanto que os espíritos puros, né, engano nosso se a gente achar que eles atingiram a condição de espírito puro, então pronto, agora não precisa mais evoluir, muito pelo contrário. Assumirão tarefas de muito maior responsabilidade. Falei demais. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria só de complementar, porque, por exemplo, você entender essa coisa aqui, essa parte,
sabendo, porque às vezes a gente, né, fica pensando realmente, olha isso aqui, tem isso, tem aquilo, se compara, né? Quanto você pode se sentir mal numa situação de se comparar com alguém que tem um talento que você admira, né? E você com uma compreensão de uma questão como essa, quanto você pode admirar uma pessoa, né, sem limites, dizer, olha só que bonita essa pessoa. Em algum momento da vida dela, ela trabalhou muito para ter isso, né? É um dom mesmo do espírito, sei lá, sabe tocar uma coisa, sabe pintar alguma coisa. E eu acho que é a grandiosidade da gente conseguir, pelo menos, absorver uma coisa assim, dá uma outra visão de mundo completamente, nos liberta de um grande peso, né? Abre próprio a nossa alma. Era isso que eu queria. E é isso mesmo, Leide. Sabe o que acontece quando a gente age assim? A gente transforma a inveja em admiração. Então, eu não vou invejar o outro, nossa, mas a Clarice pinta tão bem, ai meu Deus, como eu queria pintar como ela, como é que sei lá que ela consegue, né? Não, eu vou dizer, nossa, eu acho que eu vou comprar um quadro da Clarice, porque eu adoro os quadros que ela pinta. E é assim que nós transformamos, né? Como você falou, nós não precisamos nos comparar. Não precisamos nos comparar a ninguém, cada um de nós é único, né? Então, é isso, é você transformar muitas vezes a inveja em admiração. Puxa, olha que beleza, como aquela pessoa canta, como aquela pessoa fala, como aquela pessoa desenha, como aquela pessoa, enfim, né, criativa. Porque cada um de nós, e aí eu vou dizer palavras que não são minhas, mais uma vez, mas a minha experiência com Paulo, para mim, tem sido muito gratificante. E uma das coisas que ele falou que mais tocou meu coração é assim, quando ele diz, Zélia, seja a melhor Zélia nesta encarnação. Clarice, seja a melhor Clarice. Mário, o melhor Mário. Arthur, o melhor Arthur. Leide, a melhor Leide. Marinette. É assim. Sejamos o melhor no sentido de fazer com amor e bem feito aquilo que nós temos como tarefa. Né? Imagina, eu não vou querer almejar ter a inteligência de tal pessoa. Imagina, porque é dele, é conquista dele, mas eu vou procurar ser a melhor minha, né? Fazer o melhor aquilo que eu me propus a fazer. Então, dessa forma, nós passamos, ao invés de, às vezes, hostilizar as pessoas que sabem mais, aprender com elas. Olha como muda a nossa visão em relação a isso, sabe? Olha como muda, né? E é esse o mecanismo de nós aprendermos. Diga, Zélia. Uma coisa que achei muito interessante sobre o que nós estamos falando da inteligência, das habilidades, é que não significa que nós que temos habilidades artísticas, ou uma inteligência, como se diz, um QI superior, que seja desenvolvido moralmente, ou desenvolvida moralmente. Olha que ele falou, inteligência e moralidade. Sim. E, às vezes, pelo que foi nos inculcado desde pequenininhos, é a competição de sermos inteligentes para sermos superiores aos demais. Exatamente. Então, é inteligência e moralidade. E é isso que nós estamos conversando, sobre isso. Sim. E por quê? Porque nós encontramos ao longo da história inteligências brilhantes que usaram para a prática do mal. Ou seja, a moralidade ficou anulada. E adquiriram tanta inteligência. Então, é relativo. Exatamente. Exatamente. São inteligentes. Quantos espíritos que nós conhecemos nos desenvolvimentos super intelectualizados, e como está a moral? Pois é. Então, caminham juntas, devem caminhar juntas, né? O desenvolvimento intelectual, né? Com o desenvolvimento moral. Então, é isso que nós temos que sempre levar em conta. Zélia, continuamos ou paramos por aqui? Bom, gente, podíamos pelo menos iniciar o livro dos Espíritos, porque a pergunta, ele dá sugestão, não é isso, Marisa?
Aí tem o Livro dos Espíritos, questão 114 e seguinte. Pelo menos iniciar as sugestões. Tá bom. Então, vamos ler, né, qual o estado da alma em sua origem. Não, né? Marizinha, não, Marizinha. Ele dá a sugestão aqui. Ah, tá, isso. Desculpa, eu já tô lá, já tô na 115, desculpa aí. Sorry. É porque eu já tô... Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Então, simples, sem vontade própria, e ignorante, sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as ideias. Ver o Livro dos Espíritos, questão 114 e seguintes. Deixa eu ver agora se eu consigo. Deixa eu diminuir esta aqui. E agora ir para o Livro dos Espíritos. Eu já tinha... Agora eu venho aqui, só que eu vou compartilhar aqui. Está aparecendo aí para vocês? Tá? Tá sim. Sim. Opa. 114. Os espíritos... Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Quando ele diz aqui se melhoram, é uma necessidade inerente do espírito de se melhorar, porque existe a lei do progresso, que é para todos. Pode, às vezes, levar um tempo maior de um do que para outros? Pode, pela consciência que o espírito precisa ter disso, mas todos se melhoram, né? Mesmo aquele que é mais reticente, é mais rebelde, leva mais tempo, chega uma hora que ele sente uma necessidade irresistível de se melhorar. E aí nós vamos para 115. Opa. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade. O que é a verdade? Clarice, Leide, quem quiser. O que é a verdade? O que nós aprendemos? Qual é a única e absoluta verdade que nós sabemos que existe em Deus? É o quê? Talvez que somos espíritos imortais, pode ser uma verdade. Não, a única verdade... a pergunta é, foram criados bons ou maus? Então, é assim, é o bem e o mal. Aí ele diz assim, Deus criou os espíritos simples, ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles a missão com o fim de esclarecer-os progressivamente, conduzir à perfeição
pelo conhecimento da verdade. Qual é a única verdade que nós sabemos em relação a Deus? É o bem, Nossa, Marisa? Bom e justo. Isso! Muito bom, exatamente. Né? É o bem. Deus é a expressão do bem. Não existe outro, não existe as forças do mal. O que existe é nós não agirmos dentro do princípio do bem. Mário, quer falar alguma coisa? Marisa, agora, está ouvindo? Sim? Está me ouvindo? Agora eu compreendo quando Jesus dizia: conheceis a verdade e ela vos libertará. Está Isso. super claro para mim isso agora. É lindo demais, né? É para todos, é Jerusa, né, que está falando? É, Isso. É para todos nós, viu, Jerusa? Veja, eu estudei em colégio de freira, fiz o científico, fiz o ginásio, li a Bíblia todo dia, porque era obrigada. E quando nessa frase de Jesus, né, eu nunca me dei conta, porque nós tínhamos, era muito dogmática a história, o aprendizado. Então, é exatamente isso que você falou, que conhecendo a verdade, que é o bem, e Deus é o bem, essa verdade nos liberta, porque ela nos diz, é o caminho a seguir, é o reto caminho, como diziam os filósofos antes de Sócrates, é o reto agir. Mário, queria falar alguma coisa? Não, e basta nós lembrarmos dos 2 mandamentos que Jesus, com que Jesus resumiu toda a lei. Não é? Se nós pensarmos amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a nós mesmos, resume toda a lei. Portanto, estamos a ver aí o caminho, o aprendizado para o bem que nos leva exatamente a Deus. Exatamente. Exatamente. Obrigado, Mário. E aí, né, ele termina. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Eles quem? Os espíritos. Nós, né? Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Gente, a partir de hoje, cada vez que aparecer essa palavra, vocês vão ficar cansados de tanto eu repetir, mas eu vou repetir. Deus lhes impõe significa através das leis naturais, das leis divinas, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de conservação, lei de destruição, justiça, amor e caridade. Não é que Deus chegue e diz assim, ó, vocês vão aprender a verdade de qualquer jeito, porque senão eu vou castigar vocês. Então, esse impor é porque Deus age através de suas leis. Então, quando as pessoas vêm e dizem assim, não, mas Deus castiga, Kardec escreveu, os espíritos escreveram lá, ó, que Deus impõe. Né? Então, que a felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão essa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Deus não impõe as provas. Nós, espíritos, enquanto na erraticidade, escolhemos as provas pelos quais queremos nos submeter para a nossa evolução, às vezes para o nosso retorno ao bem, né? Não necessariamente só para o retorno ao bem, para a nossa evolução também, principalmente. Então, que fique bem claro isso, né? Essa coisa de impõe, realmente no francês está imposer, mas nós precisamos ressignificar. É no sentido, Deus impõe através das leis naturais, né? Das leis divinas. Que está em nós. Sim, na nossa consciência. Que está em nós. Então, se nós não seguimos isso, que está latente no nosso ser, aí é uma desvirtuação. Mas por quê? Porque nós mesmos que escolhemos. Exatamente. Ora, se eu sei, né, que eu não devo agir, não devo me apropriar indevidamente de algo que é de alguém, seja um copo, eu vou lá, quer saber? A pessoa não está nem olhando, eu vou pegar. É justo? É o reto? É o certo? Não. Estou cometendo uma falta, um erro. Simples assim. Porque na minha consciência, nós intuitivamente, além de termos gravadas as leis divinas na nossa consciência,
Nós temos naturalmente uma intuição do que é certo e o que não é. E quanto mais desenvolvemos a nossa consciência, mais isso fica claro no nosso espírito, né? É isso que nós precisamos entender. Então, vamos deixar para o próximo estudo. Vamos ver Deixa como eu é que só nós vamos terminar fazer. esse parágrafo, depois a gente retoma, tá? Faltou um Parágrafo? pedacinho. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Mas a gente, no próximo, a gente volta nessa frase, mesmo que esteja em outro pedaço do livro, nós voltamos, porque é muito importante. No Evangelho segundo o Espiritismo existe um item chamado o bem sofrer. Isso. E vamos continuar nisso aqui, porque como nós estamos... Bom, com o passar do tempo, a Clarice e todos que estão aqui conosco vai se engajar, porque nós não temos pressa. Se está Não, Célia, aqui... eu digo assim, na sequência de alguém continuar o livro. Ah, sim, mas é por isso, porque no mês vai voltar para ti mesmo, porque porque é imenso. Uhum. E vale a pena. Vale a pena pararmos, abrirmos um parêntese e conversar sobre isso dentro do que nós estamos estudando. Mas, Zélia, atualmente. as obras de Kardec devem ser estudadas assim. Isso. Se ele próprio recomenda Livro dos Espíritos, questão tal, vamos lá no Livro dos Espíritos estudar, trazemos. É isto que vai formando essa consolidação dos princípios da doutrina espírita. Exatamente. Então, quer deixar alguma mensagem? Porque agora vou terminar a gravação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, a participação. É uma alegria muito grande sempre para mim estar aqui e que nós possamos, mais do que aprender os princípios da doutrina espírita, praticá-los no nosso dia a dia para a construção da evolução do nosso espírito e da nossa vida futura. Até breve.